Meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para falarmos de um assunto muito importante na vida cristã. O assunto parece ser o assunto mais velho do mundo e mais discutido, mas na verdade é o mais importante e o mais atual. A verdadeira fé. Não uma fé baseada em obras, porque isso não existe. E nós vamos provar isso também. Eu estou falando da fé, que é uma fé autêntica, legítima, verdadeira, transformadora, sustentadora, regeneradora, reconciliadora com Deus. Uma fé que mantém hoje no mundo cerca de 1 bilhão de pessoas cristãs. Eu me refiro aos de procedência evangélica e protestante em todo o mundo, em todos os continentes. O que é que mantém 1 bilhão de pessoas na face da terra que pregam o evangelho genuíno, com boas obras, que pregam a obra salvadora de Jesus pelos méritos do Cristo, um povo que faz evangelismo, muitas vezes colocando em risco a sua vida, um povo que faz missões maravilhosas e todos os anos resgata milhões de vidas em todos os continentes para Jesus. É uma fé metálica, ela tem a consistência de uma rocha, ela é de composição plástica, ela é de composição etérea. Afinal de contas, ela é visível ou ela é palpável? Não. O mais interessante, o mais lindo nisso tudo e o mais poderoso é que essa fé é um sentimento que nós carregamos dentro de nós. E esse sentimento é gerado pelas Escrituras Sagradas e pela atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas no momento da nossa genuína conversão. É uma certeza que nós carregamos em nós. Essa fé você não carrega no bolso, você não pendura no seu pescoço e não esconde debaixo do seu chapéu. Porque essa fé, ela não é visível nem palpável. Essa fé é um sentimento mais poderoso do que as muralhas de pedra. É uma fé que as nações temem e é uma fé capaz de derrotar exércitos e levantar nações. É um sentimento. A fé bíblica, a fé genuína, a fé verdadeira, não é uma fé essencialmente baseada em evidências, como muitas pessoas buscam, e buscam em vão, e nós vamos mostrar isso. Ah, eu teria tanta fé se eu visse acontecer isso. Se eu visse vovó agora se levantar dessa cama dando pulos, eu teria fé. Se eu visse o meu tio que tem catarata ficar curado de repente, eu teria fé. Você está dizendo que você precisa de uma fé baseada em evidências e em fenômenos físicos. Existem até fenômenos físicos, curas e maravilhas em todas as épocas, propiciadas não por homens, mas por Deus. Jesus fez muitas dessas curas. Mas o que Jesus quer, e nós vamos mostrar isso, é que nós tenhamos uma fé não baseada em evidências, mas uma fé genuína, uma fé que você guarda no seu coração, no seu entendimento e no seu espírito, que as nações temem. E você pode atravessar fronteiras com essa fé, porque ninguém vai descobrir, ninguém vai revistar você para ver se você tem fé ou não, porque essa fé é algo maravilhoso, que habita no nosso espírito e no nosso entendimento. Vamos começar
pelo livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, aonde o autor da carta aos Hebreus fala da verdadeira fé, da fé genuína, que muita gente reluta em compreender, muita gente reluta em aceitar e muita gente se apraz em tentar combater. Mas é a fé que sustenta a cristandade no mundo e é a fé que, de acordo com as Escrituras e a vontade do Cristo, nós precisamos desenvolver. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, ora, a fé é a certeza. Certeza é uma coisa, o quê? Física, química, biológica. Não, é um sentimento. É algo não visível, não palpável e não audível. A fé, e está falando aqui da fé genuína, verdadeira, da fé bíblica, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Quer dizer, é a certeza numa esperança. Sim, a fé verdadeira, que é extremamente poderosa, não é baseado em evidências e fenômenos, é baseado numa certeza poderosíssima. Certeza para essa vida e para a vida futura. Com certeza de coisas que se esperam, vírgula, a convicção de fatos que não se veem. Esses fatos não se veem, não se ouvem, não se palpam. A fé genuína e verdadeira, que mantém um homem perante toda a sua vida, que faz com que ele vença as dificuldades, que faz com que ele desenvolva as boas obras decorrentes dessa fé legítima. Essa esperança que faz com que nós militemos contra as trevas e saiamos sempre vitoriosos. Essa fé genuína não é de metal, não é de plástico e não é de bronze. Essa fé é um sentimento, é uma certeza de uma esperança. É um sentimento que o Espírito Santo de Deus coloca em nós. E muitos não têm essa fé. E também a palavra revelada aumenta a cada dia a nossa fé. A fé de que aquele que fez a promessa é verdadeiro e poderoso para cumprir a sua promessa. E nós temos esperança nessa promessa para essa vida e para a vida futura. Então a fé verdadeira não é baseada em curas, fenômenos e revelações espetaculosas. Muita gente não gosta de ouvir isso. Sinto muito, mas essa é a verdade de Jesus para nós. Pode não ser para A ou B, mas para quem quer ouvir o verdadeiro Evangelho e quem tem um compromisso com as Escrituras só pode dizer: a fé genuína não é baseada em evidências, não é baseada em coisas espetaculosas, é baseada numa certeza absoluta, numa esperança. E Jesus dá prova disso. Jesus vai nos dizer no Evangelho de Lucas, de Mateus, no capítulo 11, ele vai também dar essa prova no Evangelho de Lucas, capítulo 10, nos versículos 13, 14 e 15. Mas vamos a Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 20, em que Jesus fala: ai das cidades impenitentes. O que Jesus está querendo dizer? Ai das cidades que viram a minha face, ouviram a minha voz, ouviram o evangelho da verdade, vindo das regiões celestiais, porque esse evangelho não vem de mim, mas vem do meu Pai. Viram maravilhas operadas por mim, pelo poder que o Pai me concedeu, mas mesmo assim, elas se emocionaram com essas coisas todas. Ficaram perplexas e maravilhadas, mas não se transformaram.
elas não se modificaram. Porque uma fé emocional é uma coisa, uma fé espiritual é outra coisa. Uma fé emocional é uma fé que perece com o tempo, mas a fé espiritual, ela é perpétua. Perpétua. Essa é a grande diferença que Jesus agora vai dizer. Fique atento, acompanhe na sua Bíblia, se for possível, o que Jesus fala. Mateus 11, a partir do versículo 20. Passou então Jesus a increpar, a criticar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Jesus está falando aqui, está criticando cidades que viram Jesus, ouviram Jesus, presenciaram milagres, porém, entretanto, elas não se arrependeram das suas más condutas e os seus corações permaneceram endurecidos. Então, ver Jesus, ouvir Jesus e ver maravilhas para essa gente e para muita gente hoje vai fazer uma diferença temporária, mas não vai gerar uma fé transformadora. É isso que é preciso ser pregado hoje em dia e é isso que nós cristãos precisamos desenvolver. E Jesus continua, é Jesus, não sou eu não, tá? É Jesus quem continua. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, eram cidades à beira do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, porque Jesus percorreu várias cidades ali do mar da Galileia, que na verdade é um lago, né? Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, duas regiões pagãs que Jesus detestava pelas suas práticas pagãs, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito tempo elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza, ou seja, com arrependimento e constrangimento e transformação dos seus espíritos e dos seus entendimentos. Olha o que Jesus diz aqui, que é extremamente poderoso para os dias de hoje. Vocês me viram, me ouviram, e eu realizei na presença de vocês muitas maravilhas, mas não adiantou nada. Porque uma fé baseada em evidências não é uma fé genuína, não é uma fé transformadora. E ele continua, e contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Justamente vocês que me viram, me ouviram, viram as minhas maravilhas, mas desdenharam delas. O pecado de vocês não é menor do que os pecados de Tiro e Sidom. Então, já tem muita gente aí desistindo de buscar congregações onde acontecem maravilhas, revelações, revelamentos, se me perdoem o termo, e outras coisas mais. E agora, mais forte ainda, o que Jesus diz. Tu, Cafarnaum, uma das cidades em que Jesus mais pregou e também realizou milagres. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Olha a pergunta capciosa de Jesus. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerás ao inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela, Sodoma, permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo.
Jesus aqui está tirando a esperança de muita gente. Olha, é até possível que a crença de muita gente passe a despertar ou venha mesmo a se fortalecer por fatos, fenômenos, maravilhas, curas e uma série de outras coisas. Certas profecias que se cumprem, não vamos discutir isso. O que fica bem claro aqui, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 20, palavras do próprio Jesus, é que se vocês pensam que a operação de maravilhas é uma coisa que vai mudar o mundo mais do que a minha palavra, ou mais do que o Espírito que eu vos deixo, ele se referindo ao Espírito Santo de Deus, se vocês pensam nisso, vocês estão errados. E hoje nós temos a certeza disso. Tem muita gente buscando Cafarnaum. Ah, irmãzinha, vamos a tal congregação, porque lá eu vi um coxo andar. Muito bem. Verdade, mentira, milagre, não sei. Mas a minha fé não pode basear-se nisso. Então, irmãzinha, vamos àquela outra. Vamos atravessar a cidade. Vamos andar 2 horas de ônibus, mas eu vou te levar numa igreja onde aconteceu e acontece isso e aquilo. Fé baseada em evidências. Deus até pode utilizar de fenômenos para despertar os corações mais endurecidos. Mas é essa fé que nós vemos na Bíblia, é essa fé que tem sustentado os nossos missionários, é essa fé que tem sustentado os verdadeiros pastores, é essa fé que tem sustentado os verdadeiros evangelistas, os nossos mártires. Não. O que tem sustentado todos esses é uma fé genuína, verdadeira, invisível, impalpável e incomensuravelmente poderosa, que é capaz de derrubar muralhas, que é capaz de levantar nações, que é capaz de derrubar nações. E muitos homens no mundo que não têm nenhum compromisso com Jesus odeiam esse evangelho, porque esse evangelho eles perseguem, porque esse evangelho é capaz de despertar uma certeza, uma esperança mais poderosa do que os canhões, mais poderosa do que os próprios mísseis, que uma vez explodem e depois não significam mais nada. Mas a fé que nós carregamos em nosso entendimento, a fé que nós carregamos em nosso espírito, essa é a fé que transforma nossas vidas e essa é a fé que faz perseverar a cristandade em toda a face do mundo. Não estamos aqui debochando, nem menosprezando, muito menos escarnecendo de fenômenos ou fatos que possam vir a ter sido curas reais. Nós só estamos dizendo que as pessoas que buscam revelações e maravilhas não estão buscando a verdadeira fé. E elas não estão providas da fé genuína e da fé verdadeira, que é a fé que continua quando nós enfrentamos enfermidades, quando nós enfrentamos privações, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com Jesus, quando nós perdemos entes queridos, quando tudo em torno de nós parece lutar contra nós. Essa fé não apenas permanece, mas ela aumenta. Ela não apenas permanece, mas ela se multiplica. E eu já tive essa experiência na minha vida, e muitas pessoas certamente já tiveram. É nas adversidades que a nossa fé aumenta. Sabe por quê? Porque não é uma fé baseada em evidências, é uma fé baseada numa esperança e numa certeza.
Essa é a fé que Jesus quer que nós desenvolvamos. Por isso Jesus fez muitos milagres, muitos ensinamentos, muitas coisas. Mas se você examinar a doutrina cristã, a soteriologia cristã, a doutrina da salvação, você vai ver que Jesus quer que você creia no poder dele, na capacidade que ele tem de transformar você, não de operar maravilhas visíveis e, digamos, espetaculosas. Muita gente não gosta de ouvir isso. Muita gente só crê ou diz que só crê quando acontecerem certas coisas. Estão buscando uma fé baseada em evidências. Uma fé visível, uma fé palpável, uma fé audível, uma fé que impressiona os sentidos, mas não impregna o nosso espírito e não transforma o nosso entendimento. Então, meus amigos, meus irmãos, com todo respeito aos fenômenos que nós possamos vir a presenciar em nossa vida cristã, é preciso ter cuidado também, porque existem muitos fenômenos aí, e isso está, no caso, aumentando e vai aumentar. O próprio Satanás gosta de oferecer às pessoas maravilhas e prodígios, para que elas não desenvolvam em si uma verdadeira fé, mas uma fé baseada em fenômenos, em maravilhas. E o próprio Satanás sabe travestir-se de anjo de luz e poderá, nas próximas décadas, desenvolver muitas maravilhas com a permissão de Deus, para que a fé genuína seja testada. Jesus, aqui nesse texto, deixa bem claro, eu não estou interessado em gerar em vossos corações e em vossos espíritos uma fé baseada em fenômenos, mas eu estou interessado que vocês tenham uma fé genuína, uma certeza absoluta, uma esperança absoluta, extremamente poderosa, mais poderosa do que o aço e mais dura do que a rocha, que vai irromper através dos séculos e dos milênios, até que a plena glória do Filho de Deus se manifeste sobre a terra. Que Deus abençoe você e a tua casa e que você desenvolva uma fé não baseada em evidências, mas uma fé baseada na certeza absoluta de que nós fomos salvos e resgatados, e aquele que fez a promessa é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança, essa deve ser a nossa fé. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.